Bom dia a todos, aqui é o Paulo Bittencourt, economista-chefe da Fiesc. Hoje é dia 30 de agosto e eu estou passando para fazer uma análise da conjuntura econômica que ressalta a vantagem aparente de se modernizar o parque produtivo, especialmente da atividade industrial. Bom, o primeiro elemento que a gente tem que ter em perspectiva é que o Brasil está apoiando muito próximo do pleno emprego. Se já não estiver em pleno emprego, né? A taxa de desemprego sai daqui a algumas horas, a taxa de julho deve vir em 6,8% e é a melhor taxa de desemprego em 10 ou 12 anos. Tá? Então, assim, de fato, a gente está com um mercado de trabalho bastante aquecido. Isso por si só, né, já tem um incentivador para que se modernize o parque produtivo, uma vez que está cada vez mais difícil encontrar trabalhadores, né? Adicione-se a isso o fato da economia do Brasil operar hoje com uma política de valorização do salário mínimo, né? E essa valorização do salário mínimo encarece ainda mais a mão de obra. Então, é um incentivo adicional, né, à aquisição de máquinas e equipamentos que economizem trabalho. Por outro lado, a gente tem também uma demanda forte na economia, marcada ou explicada exatamente por essa forte dinâmica da força do mercado de trabalho. A economia opera com recordes de massa salarial, o que tem gerado uma grande demanda por bens de consumo, né, duráveis, não duráveis, serviços, apesar de uma taxa de juros bastante alta. Nessa semana, somando mais um elemento a isso tudo que eu estou dizendo, nessa semana, primeiro que a gente sabe que boa parte desse volume de consumo adicional, né, de forte consumo, ele é explicado por mecanismos de transferência de renda. A gente sabe que o governo vem aumentando a carga tributária e vem repassando parte desse recurso para programas sociais como Bolsa Família, mas também para a Previdência, né? Para a Previdência Social. Aliás, a Previdência os benefícios de Previdência Social, eles são vinculados ao aumento do salário mínimo, né? E também os benefícios, outros benefícios sociais. Então, a gente tem um impulso por esse mecanismo de transferência de renda que é somado ao pagamento de salários, né, no mercado de trabalho. Esse forte impulso de demanda é algo que deve se manter, porque a política salarial se mantém para o próximo ano, ainda que exista, o governo anunciou nessa semana, uma revisão dos gastos e benefícios sociais. É algo ousado, eu diria, né? Uma economia de 25,9 bilhões, está ali foi detalhada nessa semana, com um conjunto grande de cortes e de revisões, aparentemente de benefícios que estavam sendo mal alocados, né? Isso é bastante positivo que esteja sendo feito. Mas do ponto de vista da dinâmica do mercado de trabalho, deve liberar pouca mão de obra para transformar esse aquecimento do mercado de trabalho. Então eu entendo que isso vai continuar, ainda que algumas pessoas saiam do programa porque não deveriam estar lá, né? Ou isso por fraude, tá? Isso não vai liberar uma mão de obra de maneira quantitativamente significativa para diminuir essa pressão do mercado de trabalho que está existindo, né? Na economia de Santa Catarina, por exemplo, a gente sabe que há um bom tempo é muito difícil conseguir mão de obra para diversas partes da atividade produtiva, né? A economia opera em uma taxa de desemprego de 3,2%. Inclusive, a gente deve manter esse processo migratório dos últimos tempos. Mas o fato relevante que eu queria chamar a atenção aqui é que se essa pressão no mercado de trabalho vai se manter, se a demanda vai se manter, por outro lado, a gente tem um conjunto forte de mecanismos, de incentivos para a troca de máquinas e equipamentos. Tanto os incentivos do BNDES, né, que tem se ampliado muito significativamente, né, no Finame, que podem ser acessados via BRDE, via Badesc e outros parceiros, mas também diretamente via o BNDES, além desses mecanismos que estão associados à política industrial, tem também o que deve ser regulamentado nos próximos dias, né, a depreciação acelerada.
O que é a depreciação acelerada? É um mecanismo que permite o abatimento do valor da máquina e equipamento no pagamento dos impostos, do imposto o imposto de renda sobre pessoa jurídica e na contribuição social sobre o lucro líquido, um abatimento desse valor que tradicionalmente é feito em cerca de 10 anos. Quer dizer, o valor da máquina é abatido nesses impostos tradicionalmente em 10 anos. Com o mecanismo de depreciação acelerada, vai poder abater em 2 anos. Então, esse mecanismo a lei já foi publicada, né, mas o decreto que regulamenta deve estar saindo nos próximos dias. Então, eu diria que nessa conjuntura atual de aquecimento da força de trabalho, quer dizer, aquecimento do mercado de trabalho, de forte expansão do consumo, que a gente deve continuar tendo, quer dizer, vai ter demanda, né? Com incentivos para modernização produtiva, com incentivos para aquisição de máquinas e equipamentos, a gente tem uma conjuntura muito favorável para que os industriais façam esse esforço de modernização produtiva e, de fato, isso possa se reverter em um aumento da nossa produtividade. Esse que é tudo, por isso tudo que a gente está sempre, né, ou que a economia está sempre trabalhando, né, para aumentar a produtividade. Bom, mais do que isso, eu queria comentar que nessa semana a gente não teve grandes dados, todos os dados têm vindo bem dentro do esperado. A atividade econômica nos Estados Unidos um pouquinho mais forte do que o esperado, a inflação no Brasil um pouco menor do que o esperado, que é bastante bom, mas o que é relevante mesmo são os dados da semana que vem, que no Brasil vai sair o dado de nível de atividade econômica no segundo trimestre. Se mostrar uma aceleração, eu acho que isso, em relação ao primeiro trimestre, isso certamente vai ser fator preponderante para a decisão da taxa de juros no Brasil, e especialmente é na semana que vem que saem os dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos, na sexta-feira da próxima semana. E aí a gente vai ter o último dado, acho que o mais relevante, para ver se a taxa de juros nos Estados Unidos cai em 0,25 ou cai 0,5. Se cair 0,5, a gente tem alguma chance de escapar de um aumento de taxa de juros no Brasil. Caso contrário, eu entendo que a gente deve iniciar um ciclo de aumento de taxa básica de juros no Brasil. Bom, amigos, é isso por hoje e até a próxima semana.